Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você hoje sobre catastrofização, que é uma propriedade da mente de pessoas ansiosas, é uma distorção cognitiva, na qual a pessoa se preocupa muito com o seu futuro e ela só consegue pensar nas coisas negativas que podem acontecer, sem levar em consideração outros desfechos mais favoráveis. Então, você está muito ansioso e aí a ansiedade ela provoca todos aqueles sintomas, né? Dor de cabeça no pescoço, nas costas, irritabilidade, dificuldade de focar, desconforto gástrico, muitas vezes problemas peristálticos, né? A peristalse começa a ficar mais acelerada, né? Às vezes você recebeu até um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né? Porque a peristalse está mais acelerada, provocando dor e desconforto, ou às vezes existe constipação, dificuldade de ir ao banheiro, dores tensionais, porque a placa motora começou a ficar mais tensa e você começa a ter dores no pescoço, dores nas costas. Até quem já tem um problema de coluna, quando começa a ficar ansioso, dói mais, porque a placa motora fica mais tensa e você acaba tendo luxação de algum ponto, né, da coluna, algum pinçamento de nervo, né, o que provoca desconforto e dor. E a dificuldade de relaxar e conciliar o sono. Deita, vira de um lado, vira para o outro, vira de um lado, vira para o outro. Fica a noite inteira, às vezes, com dificuldade de iniciar o processo de sono, né? A catastrofização é uma característica marcante das pessoas com ansiedade, né? Então, como você resolve essa questão, né? Que é exatamente olhar para o futuro e só ver o problema, só enxergar o problema. Em primeiro lugar, entendendo que a ansiedade é uma propriedade natural da nossa mente e ela tem função, ela tem razão de acontecer. Você tem ansiedade para um fim objetivo. Você tem ansiedade para que você consiga pensar no problema e encontrar uma solução prática. Por exemplo, você está com medo de não ter dinheiro para colocar os seus filhos na faculdade. Você pode olhar para o seu futuro, isso te traz um certo desconforto. A solução é, encontrar outras possibilidades mais favoráveis e antecipar o problema, né? Então, transformar uma distorção cognitiva em um mecanismo de defesa do ego, transformar a catastrofização em uma antecipação, né? Já que você está olhando para o futuro, vamos tentar encontrar uma solução prática e objetiva para a gente conseguir resolver o problema. E para isso, 3 perguntas são muito interessantes. Primeira delas, do que eu realmente tenho medo e por que eu tenho medo do que eu tenho medo? Primeira pergunta. Então, pegando o caso de quem tem medo de não poder colocar os filhos na faculdade, qual é o medo e por que esse medo está acontecendo? Segunda pergunta, o que eu posso fazer para evitar que o pior aconteça? E aí você começar a pensar em estratégias práticas e objetivas para realmente conseguir antecipar o problema e você não ser pego de surpresa, fazendo a previdência privada, por exemplo. E terceira pergunta, talvez a mais importante, é a que menos se faz. Como estar lúcido? Como conseguir manter a minha dignidade se o pior acontecer? Muitas pessoas fogem do problema, né? Muitas pessoas, quando vê uma situação desagradável, falam, não, eu prefiro nem pensar nisso para não sofrer. O problema é que não pensar nisso não vai resolver absolutamente nada. Não pensar no problema não resolve o problema por si só. Se fosse assim, seria muito mais fácil sentar na grama e ficar pensando e meditando e pedindo que o universo atraia boas soluções, né? Se você não encontrar uma solução, ela não vai acontecer. Então a pergunta que eu faço é, como manter a dignidade, a serenidade, caso o pior aconteça? Porque nós, evidentemente, não temos o controle sobre todas as coisas que acontecem na vida. E se você não puder pagar a faculdade do seu filho, será que você, por causa disso, vai se desesperar? Por causa disso, você vai perder o controle? Por causa disso, você vai perder a sanidade? Não, se o pior acontecer, é preciso manter a serenidade, a tranquilidade, a lucidez para passar por um momento difícil, mesmo que com certo desconforto, mas mantendo o seu equilíbrio. Vamos encontrar alguma solução para essa situação. Então,
Então essas são as 3 perguntas. Do que eu tenho medo e por que eu tenho medo do que tenho medo? 2. O que fazer para que o pior não aconteça? O que fazer para prevenir? E 3. Como estar preparado caso o pior aconteça? Porque aí você consegue, de certa forma, ver todas as possibilidades e estar preparado para aquele assunto que está, nesse momento, trazendo algum desconforto. Não adianta fingir que o problema não existe. Não adianta dar aquele tapinha nas suas costas e falar assim, olha, você está com catastrofização, pensa em outra coisa. Não adianta pensar em outra coisa. Você tem que resolver o problema. Você tem que ter uma ação prática e objetiva no mundo real com o fim de resolver o problema. E aí sim você vai se sentir melhor porque você tem uma estratégia para qualquer dos desfechos você conseguir passar por os momentos mais difíceis ou até melhores, mas mantendo a serenidade, a dignidade, o pé no chão, sabendo onde é que você está pisando, tá? Por hoje é só, um forte abraço.